E essa história da denúncia bombástica da CPI que os irmãos Pilantra fizeram está cada dia que passa desmoronando mais e mais. Tinha invoice, agora parece que eles não se lembram mais do invoice, o áudio também, já disseram que não tinha, mas agora parece que alguém ouviu, talvez, quem sabe, é um troço confuso, mas eu vou explicar porque é muito divertido. A gente tem que dar risada desse povo. No dia de ontem a gente também teve mais declarações do presidente Bolsonaro, e inclusive ele falou que vai trazer novas provas, não é aquele vídeo que eu já comentei com vocês há uns 2, 3 dias atrás. Novas provas, parece que um procedimento envolvendo Polícia Federal, hacker do bem, comprovando, segundo ele, que em 2014 houve um paranauê esquisito. A gente teve, claro, o nosso querido senador saltitante dando muitos botes com o bumbum na rede social ontem, e a CPI, cada vez mais louca, agora resolveu enfiar até o Paulo Guedes no meio da história. Eu vou explicar todas essas tretas pra vocês, mas se já gostaram da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem feita a introdução, vamos pra pauta de hoje. Começando aqui com uma confirmação da notícia que eu já trouxe no vídeo de hoje a respeito da polêmica do fundão, e o Bolsonaro postou ontem no Twitter o seguinte: defendemos, acima de tudo, a harmonia entre os poderes, bem como a sua autonomia. É partindo deste princípio que jogamos, desde o início, dentro das 4 linhas da Constituição. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundão. Fico feliz com essa notícia, claro, mas se preparem, porque isso daí foi uma pedra de tropeço no caminho do Bolsonaro e ele está comprando uma briga com o Congresso. Claro que nós estaremos apoiando ele, porque isso aqui é um absurdo realmente. E essa reflexão bem interessante que eu achei do Diego Garcia lá no Twitter. Nas eleições municipais, foram destinados 2 bilhões do nosso dinheiro para o fundão. Nas eleições federais e estaduais, são 25 vezes menos candidatos. Por que um fundão de 6 bilhões? Porque aproximadamente era esse o valor arrecadado via propinas para financiar campanhas. Faz todo sentido. O que vocês acharam dessa reflexão? Fala para mim aqui nos comentários. Eu achei que fecha todas essa postagem. Também teve o anúncio de que o Aras vai ser reconduzido aí, né? Foi indicado a recondução para a PGR. Encaminhei ao Senado Federal mensagem na qual proponho a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, o senhor Antônio Augusto Aras. Eu gostei da atuação do Aras até agora, assim, a gente não consegue concordar com tudo 100%, mas na média, pra mim, como leiga na área do direito, achei que ele foi bem. Se tiver alguém do direito, já fala aqui pra mim se teve alguma coisa que ele fez que não foi muito legal, que eu também já quero dar uma investigada. Agora vamos para essa história das novas provas referentes à eleição de 2014. Olha só a matéria da Revista Oeste. Bolsonaro promete mostrar provas de suposta fraude na eleição de 2014. Presidente afirma que a petista Dilma Rousseff derrotou o tucano Aécio Neves graças a irregularidades no sistema de votação. Então, o presidente voltou a lançar suspeitas sobre o voto eletrônico, mas isso já é até antes dele se eleger, né? Nesta terça-feira, dia 20, em entrevista à rádio Itatiaia, ele afirmou que apresentará provas de que a eleição presidencial de 2014, vencida por Dilma Rousseff no segundo turno contra Aécio, foi fraudada. Em 1 hora dá para demonstrar tudo, disse Bolsonaro sobre a suposta fraude. E aqui ele explica como é que vai ser. Segundo o presidente, a prova da possível fraude em 2014 será mostrada com a ajuda de um hacker do bem e do pessoal que entende de informática, obviamente, né? Para comprovar um negócio desse tem que ser um técnico da área. Porque grande parte dos parlamentares é contra o voto impresso. É difícil entender o que está acontecendo? Não. Para bom entendedor, meia palavra basta. Bolsonaro defendendo novamente o voto verificável já para as eleições de 2022. É lamentável o que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, está fazendo para manter o sistema de votação. Será que é essa surpresa que ele ia mostrar na live da semana passada? Será que ele vai mostrar agora na quinta-feira? Gente,
Eu estou ansiosa para ver qual é esta prova cabalística. E aí, os antas, né, com as narrativas, essa daqui, sensacional. OAB sabota o OAB sabota o impeachment. Tá, mas quem é que tá? O Felipe Santa Cruz, que é o eterno algoz, né, adversário, ele é sempre do contra, ele é esquerda total. E aí os antas tomaram um chá de não sei o que e estão dizendo que o Felipe Santa Cruz está articulando para que não saia o impeachment do Bolsonaro. Olha só que loucura. E aí eles querem colocar assim como se o Lula quisesse o Bolsonaro na eleição, como se não tivesse CPI do Lula e todas essas tramóias que a gente tá vendo, e como se eles não soubessem disso aqui. Notícia que eu dei também, que saiu alguns dias atrás. O Felipe Santa Cruz tentou colocar o impeachment pela OAB, mas foi derrubado pelo Conselho por unanimidade. Então não é que ele está, assim, amenizando o impeachment, é que ele não conseguiu daí para passar vergonha, ele deu uma amenizada no discurso. Essa é que é a verdade. E os escândalos da velha mídia são sensacionais. Como tá essa história aí de fundão, claro que muitos deputados não vão gostar disso, infelizmente, a gente sabe. Então eles estão tentando criar uma rusga do Bolsonaro com o Lira, já mostrei isso em alguns outros vídeos, e além de tudo tentar incriminar o Lira, porque se o Lira sair e ficar o vice-presidente, vocês já sabem, né? Aquele lá tá louco pra meter o processo do impeachment. Então, o Globo postou o seguinte: Arthur Lira cria sistema de castas para distribuir 11 bilhões em emendas a deputados. Para quem não sabe, emenda parlamentar é o dinheiro que o deputado destina lá para sua região, para o seu estado, para algum município, para fazer obras públicas. Não é um dinheiro recebido em mala, né, nos porões de algum lugar que vai para uma conta num paraíso fiscal. Não é isso. E olha só a prova que o Globo coloca aqui como, um esquema, meu Deus, emendas parlamentares. Tá aqui o post do deputado agradecendo a liberação da emenda ao Lira. É a primeira vez que eu vejo um esquema de propina sendo divulgado nas redes sociais. Eu achei que era um negócio meio secreto, mas parece que agora não. Outra, essa daqui também foi boa, ó. Quebra de sigilo revela contatos frequentes do ex-diretor da saúde em empresa investigada pela CPI. Lembra o Roberto lá que foi preso pela CPI? Pois é, ele era o diretor de logística e agora eles descobriram que o cara se comunicava com uma empresa de logística. Esse é o escândalo. Pois é, tá feia a coisa pro lado da mídia, né? Vamos então à história do seu Luiz Pilantra, porque surgiu uma nova declaração. Agora, depois de todo esse histórico que eu vou mostrar pra vocês, o Luiz Pilantra tá dizendo que alguém disse pra ele que ouviu o áudio. Mas vamos refazer o caminho desde o começo, porque é muito engraçado. A história começou no depoimento dele na CPI. E eu trago aqui a matéria do Correio Brasiliense. Luiz Miranda sugere que há gravação de Bolsonaro sobre o esquema. O esquema que não foi comprado nada. Então, numa entrevista ao antagonista, porque não me surpreendo, o Miranda afirmou que tem como comprovar suas declarações. Questionado se não seria a palavra do presidente contra a sua, ele afirmou que Bolsonaro, nesta situação, vai ter uma surpresa mágica. A bomba. Depois ele até falou que a bomba era não ter bomba. E não foi a primeira vez, né? Ele já tinha falado no depoimento que ele tinha que consultar para ver, tá aqui, ó. Durante o depoimento ele falou que ele tinha mania de gravar algumas conversas, mas com o presidente não. E nessa sequência ele cometeu um ato falho. Mas posso procurar na gravação o nome do deputado do esquema, que ele não lembrava, daí depois, chorando, ele entregou que era o Ricardo Barros, tá? Assim, o presidente também não poderia me desmentir, né? Então, ele não tem a gravação, disse no depoimento, falou na entrevista do antagonista. Aí depois, como ele viu que tava ficando meio feia a coisa, ele foi dar uma entrevista no Roda Viva, na TV Dória. E aí ele foi categórico. Eu não tenho áudio nenhum do presidente. Mas ele deixou subentendido isso aqui, ó. Eu não tenho áudio nenhum do presidente. Eu não tenho nada que eu poderia desmentir. Até porque, até agora, ele não mentiu. Mas eu sei que se ele optar por mentir, o que ele não fez, certamente o Brasil ficaria muito decepcionado. Eu jamais gravaria um presidente da República, mas eu não estava sozinho na sala. E nem todo mundo que estava na sala confia no presidente. Quem é que estava na sala? Tava o Luiz Pilantra, o irmão do Luiz Pilantra, um servidor do Ministério da Saúde, o irmão dele, né, o servidor do Ministério da Saúde e o ajudante de ordens do presidente.
Bom, então foi o Bolsonaro, foi o ajudante de ordens, ele ou o irmão dele. Então ficou sobrando ali praticamente o irmão dele, né? Dedução lógica. Pois bem. Aí, agora, o Luiz Pilantra tá falando que ele não tem a gravação, mas que ele escutou muita gente dizendo que ouviu a gravação. E se você não entendeu, a coisa é tão confusa que eu não sei nem explicar, por isso que eu trouxe o áudio para vocês ouvirem e darem as suas risadas. Ouviu nenhuma gravação? Muita gente dizendo que ouviu essa gravação, viu? Mas o senhor já ouviu alguma gravação? Não. Mas eu tenho até colegas meus que afirmaram que escutaram algo que aconteceu lá dentro, deu detalhes que só eu saberia, e às vezes eu cheguei até a pensar se ele foi o próprio presidente ali, que grava por questão de segurança, que gravou, porque são pessoas da base dele que me relataram. Esse aqui é o problema, só deixa no ar. Inclusive, um colega de vocês da Band disse que na 302 Sul essa gravação rodou entre deputados. Eu não estava lá, eles subentenderam que eu estava, mas eu não estava, nunca fui. Nesse dia eu não saí de casa. Mas existem colegas parlamentares que que escutaram. Onde que isso existe? Eu não sei. Eu não gravei, eu não tenho. E só para contextualizar aqui, o irmão dele também falou que trocou de celular e que não tem as conversas, notícia que eu falei no vídeo de ontem. Mas mais do que isso, além de não ter as conversas, ele também não tem memória, porque ele não se lembra se mostrou o invoice. É mole ou quer mais? O cara não tem mais a gravação porque trocou de celular. E num negócio super importante desses, em meio a toda essa investigação, que ele trocou o celular, né? Que fique registrado isso. E ele também não se lembra do papel que ele mostrou como prova em tudo que era veículo de comunicação para mostrar a prova do escândalo. E aí o seu Luiz Pilantra tinha que ir depor na PF, porque ele falou que só ia falar pra polícia, né? Mas olha essa desculpa aqui, essa daqui tá sensacional. Luiz Miranda pede à PF para adiar depoimento para a próxima semana. Por quê? Né? Está doente? O deputado está com a unha encravada? Está com hemorroida? Não. Ele tem que levar a filha para a Copa Brasil de kart. Olha só que bonitinho. Mas parece que a coisa não vai ficar assim, porque a Polícia Federal pediu que o STF defina se Luiz Miranda será investigado. Deputado pode responder por denunciação caluniosa contra o presidente Bolsonaro. Então, já foram desafiados a mostrar as provas. Até agora o que a gente viu foi só pastel de vento, então que se investigue, porque já tá demais, né? Dinheiro público de montão sendo gasto na CPI para investigar essa palhaçada. E olha só quem é que vem em socorro do seu Luiz Pilantra, nosso amigo senador saltitante. A CPI já está investigando as denúncias do Miranda, mas não foi isso que a PF perguntou, seu saltitante. A PF perguntou se o Miranda está sendo investigado e não as denúncias dele. Ele tem que ser investigado para saber, né? O que não pode é o Ministério da Justiça obstruir os trabalhos da comissão e confundir os papéis de investigador e investigado. Essa abusiva pressão sobre a testemunha, então ele não é investigado, ele é testemunha. Então ele não tá sendo investigado, tá vendo? Atestado de culpa. O cara muda a versão 500 vezes e o culpado é o Bolsonaro. Aí, no vídeo de ontem também, eu mostrei pra vocês o Bolsonaro falando, né? Ele postou na rede social o vídeo do nosso amigo senador saltitante, todo bonito, todo trabalhado no look cor-de-rosa, falando que tinha que acelerar a compra das picadinhas indianas, que não importava o preço, babá. Olha os antas defendendo. Bolsonaro mente e atribui a Randolph a compra da picadinha assinada pelo governo. Não! Ele falou que o Randolph queria dispensa de licitação para que governadores comprassem. E que é o que tá dizendo no vídeo, né? E aí, saltitante nervoso, com o seu bumbum voraz, foi lá e protocolou uma queixa-crime contra Bolsonaro por difamação. Cara, assim, ó, na boa, eu queria ter um Randolph Rodrigues conservador, porque o que esse cara protocola de processo e queixa-crime e pede informação, uma coisa a gente não pode negar, o cara trabalha, usa o talento dele pro mal, né? A gente tinha que ter um Randolph Rodrigues conservador. O que vocês acham? E quem também parece que vai se dar mal é o seu Renan Cagalheiros, porque o Flávio representa contra ele na PGR alegando abuso de autoridade na CPI da fraudemia. O filho do presidente da República se diz vítima de perseguição em CPI paralela. Parece que o Renan Cagalheiros tem até uma equipe especial para investigar
o senador Flávio Bolsonaro, o que é a legítima CPI paralela. E aguardem, que agora na volta aos trabalhos, eles vão voltar assim, CPI da fake news, a ressurreição versão pandemic. Vai ser isso, anota aí, tô avisando. E querem meter até o Paulo Guedes no meio da história. Documentos da CPI da Xing Ling expõem papel de Guedes no atraso das picadinhas. O que aconteceu? Temor fiscal em negociação com a Pfizer, que não queria arcar, toda aquela história, né? Com os efeitos adversos, caso tivesse, era o governo que tinha que arcar, todo aquele processo, a lei, do Randolph, da Anta Amazônica, tudo isso. Então, Paulo Guedes alertou, pode dar problema no orçamento. Agora eles estão dizendo que a culpa no atraso é do Paulo Guedes. Por que não aproveita e não investiga isso aqui também, a declaração do Paulo Guedes? Mandetta recebeu 5 bi para combater a fraudemia em março de 2020. Vocês vão perguntar também para o Mandetta como é que eram os contratos, ou vocês investigam uns e não investigam outros? Como é que vai ser essa história? E falei para vocês, né, que a pressão em cima do Bolsonaro já estava grande, vai ficar ainda maior, porque estamos já na reta final, ano que vem tem eleição. Moraes, nosso querido careca iluminada, não teve tempo ainda de decidir se o Bolsonaro está interferindo ou não na PF. A história do Moro, essa de onde surgiu a interferência na PF, é parecida com a do Miranda, né? Ele disse que tinha interferência, depois disse que não tinha acusado o Bolsonaro de crime, que não sei o quê. Isso virou um inquérito no STF e agora, depois de todo esse tempo que eu já até tinha me esquecido disso aqui, achei que isso aqui já tinha acabado, foi prorrogado por mais 90 dias para ver se o Bolsonaro estava interferindo na PF por ter nomeado um cargo que era de competência do presidente nomear. Palhaçada, pouca é bobagem. E para terminar aqui, só a notícia, né, para os nossos amiguinhos que estavam falando que a Argentina era maravilhosa, que lá tinha um presidente. Os caras fizeram um lockdown insano, trancaram as pessoas em casa, falaram que podia ficar sem pagar aluguel, que iam ajudar a pagar os empregados, que não podia demitir, todo mundo batendo palma. Ai, que lindo, o socialismo funciona. Só que, passado um tempo, a realidade bate a porta e o que está acontecendo é isso aqui. Fugindo da crise econômica, argentinos migram para o Brasil. E agora é a nossa vez de dizer, né? Como é bom ter um presidente. Eu não quero nem pensar se todo esse caos que está acontecendo por causa desse vírus chinês estivesse na mão de um outro presidente da esquerda, se fosse o Haddad, qualquer um outro, Tucano, qualquer um outro. O caos que a gente não iria estar passando. E é isso por hoje, meus amigos. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!